Queridos, estamos no nosso 21º encontro do estudo dos dons. Nós fizemos algumas sequências de dons pensando nos ministérios, pensando na composição mínima de excelência que cada ministério deve ter. A gente sempre tem dito e afirmado que cada um desses dons, eles têm características e valores que, no fundo, todo cristão precisa ter. Mas Deus separa alguns para dar um empoderamento espiritual maior. Então, quando a gente fala, né, do dom da fé, o dom da misericórdia, o dom do socorro, todo cristão precisa ter fé, misericórdia e socorro, mas Deus separa alguns de uma maneira especial e dá esse empoderamento espiritual para que as pessoas façam coisas dentro da igreja, conforme o texto de Paulo apresenta, para que o corpo de Cristo cresça, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, uma rápida recapitulação: a gente viu o dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e fechamos o ministério pastoral com esses 5 dons, como sendo minimamente o que se espera de um ministério pastoral. Falamos dos dons de serviços diversos, o dom de misericórdia, socorro e o dom do diaconato, para falar do ministério diaconal. Depois nós iniciamos, e hoje vamos encerrar, uma sequência que trouxe o dom do discernimento, do exorcismo, a variedade de línguas, interpretação de línguas, para fechar o ministério de intercessão, falando hoje sobre batalha espiritual. E hoje vai ser um encontro meio híbrido, porque a gente encerra o ministério de intercessão com batalha espiritual e entra no ministério de louvor, porque também há a batalha espiritual dentro de louvor. E nós vamos falar sobre a batalha espiritual no louvor hoje, vamos falar sobre o dom de artes e criatividade, viu, dona Érica? A Diná está por aí? Cadê a Diná? Marca alguém a Diná aí, que tem tudo a ver com a Diná, o próximo dom aí que a gente vai estar conversando semana que vem. Artes e criatividade, o dom específico de louvor, e depois a gente encerra com o ministério de louvor e adoração. Então, sempre com essa ideia, com essa proposta de nós aproveitarmos os dons que o apóstolo Paulo apresenta e outros dons que a gente identifica na Bíblia, para buscar excelência no fazer dos nossos ministérios, buscar uma maneira excelente, espiritual, criativa, para desenvolver os nossos ministérios. Então vamos lá, vamos iniciar sem perder muito tempo, o que nós vamos falar hoje sobre batalha espiritual. Quando nós passeamos pelo dom do exorcismo, nós falamos sobre esse embate, sobre a questão que de fato existe um mundo espiritual do qual nós fazemos parte. Nós não somos seres carnais que têm um espírito, nós somos seres espirituais que habitam num corpo. A nossa existência excede esse corpo. Haverá um momento que o apóstolo Paulo declara que esse corpo, ele chama de tabernáculo, esse tabernáculo vai se desfazer e um edifício espiritual será erguido. Nós cremos quando a palavra de Deus declara que nós teremos um corpo transformado, teremos um corpo similar ao do Cristo ressurreto. Lembramos que o corpo do Cristo ressurreto era um corpo que não tinha limites, apesar de ter matéria, porque ele chama, por exemplo, Tomé para que toque e veja que de fato Jesus não era um fantasma. Jesus se alimenta, Jesus participa de um pequeno churrasco à beira do lago. A gente vê isso no livro de João capítulo 21, então era um corpo que tinha uma matéria, mas que não era limitável, porque Jesus entra e sai de locais fechados, e Jesus aparece num lugar e em outro, sem ter a necessidade de fazer esse trajeto caminhando, por exemplo. Então nós cremos sim que somos seres espirituais e que haverá um momento que teremos um corpo transformado. Entendendo a realidade espiritual, nós precisamos compreender a chamada batalha. E por que a gente separou para dentro do ministério de intercessão e o ministério de louvor e adoração
a chamada batalha espiritual. Vamos para o texto, Efésios capítulo 6. Se você pegar do versículo 10 em diante, Paulo está falando da batalha espiritual. Eu citei aqui no slide apenas o versículo 18 e 19, mas eu vou fazer a leitura do versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Anota aí, querido, deixa destacado, nas regiões celestiais. Nós vimos no dom de exorcismo que o inimigo, ele toma posse da mente das pessoas e acaba, de alguma forma, exercendo domínio sobre o corpo. A possessão não é meramente corpórea, a possessão, ela é uma possessão de mente, ela é da psique da pessoa. Também vimos no dom de exorcismo que essa mente vazia, se ela não for preenchida com a presença do Espírito Santo de Deus, uma vez que a pessoa é liberta, ela se torna vulnerável a uma incidência pior, porque aquele espírito maligno sai e traz outros 7 piores. Mas a luta acontece na região celestial. Ela tem reflexos no mundo dos homens. E a gente falou até sobre incidência de animais, falamos sobre situações de objetos, tem um monte de situação que o inimigo utiliza para, de alguma forma, o texto fala aqui, né, as suas ciladas. Mas eu quero que você entenda que a coisa começa no universo espiritual, porque também o diabo é um ser espiritual. Então a luta, ela ocorre na região celestial. Se a gente não entender isso, a gente acaba lutando errado. Vou explicar para você. Nós entendemos que toda a maldade do ser humano, ela não vem de criação do ser humano. Porque a palavra de Deus diz que tudo quanto Deus fez, Ele viu e disse que tudo era muito bom. Não tinha maldade, não tinha morte, não tinha fome, não tinha intolerância, não tinha estupro, não tinha aborto, não tinha violência doméstica, não tinha corrupção, não tinha nada disso. Tudo isso entra depois através do pecado. E o que acontece hoje? A igreja se posiciona no mundo dos homens e age. E a igreja precisa agir? Sim, a igreja age. Socialmente, politicamente, historicamente. Mas resolve o problema do mal? Não. A gente precisa atacar não só a consequência do mal. A fome, a miséria, o problema na saúde, o problema na educação, a corrupção, o abandono, as crianças, as famílias às margens da sociedade, nos faróis, nas esquinas, a intolerância, o racismo, tudo isso é consequência. Enquanto a gente ficar trabalhando só a consequência e não atacar a causa raiz, que é o diabo, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, a gente vai ficar eternamente enxugando gelo. A igreja precisa sim dar respostas no seu tempo, no tempo presente, e a gente tem visto nesse tempo de pandemia muitas igrejas se manifestando, auxiliando, criando oportunidades, empreendedorismo, educação, cesta básica, bazares, distribuição disso, daquilo, tudo outro. Muito bom, muito legal. A gente está atacando o problema? Não. A gente está atacando a consequência. E o texto vai dizer que existe uma luta que acontece nas regiões celestiais. Aí a história é outra. Aí não adianta distribuir cesta básica. Aí não adianta fazer projeto escolar, fazer projeto esportivo. Não adianta integrar as pessoas. A coisa é muito mais complicada. A coisa se torna muito mais complicada. E nós precisamos agir, nós precisamos atuar em nome de Jesus. Continuando o texto, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes ou inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça,
calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você veja que a própria espada, que é a palavra, ele não coloca num termo de doutrina, num termo de teologia, ele coloca num termo espiritual. Ele diz a espada do Espírito. Do Espírito. E aí o versículo 18 encerrou aqui a armadura. O soldado está montado, dos pés à cabeça. E aí entra um novo elemento, que alguns entendem que seja arma, e eu particularmente entendo que seja a própria batalha. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, depois de encerrar a armadura dos pés à cabeça, depois de revestir o cristão dos pés à cabeça, botas, couraça, cinturão, capacete, escudo e espada, Paulo vai dizer aonde que essa batalha acontece. Se o adversário, se o inimigo não é carne e sangue, mas são principados e potestades, e eles atuam nas regiões celestiais, onde é que acontece a batalha? Onde que acontece a batalha? Acontece nas regiões celestiais. E de todas as disciplinas espirituais que nós temos, o jejum e oração, como nós vimos no dom do exorcismo, o jejum e oração, sem dúvida, é uma das principais que nos coloca lá na frente da batalha. Coloca a gente bem lá na frente, bem no combate. Passa mais um aí. Vamos ver essa questão da batalha. Onde acontece, como acontece, quando acontece e contra quem acontece. Onde? Nas regiões celestiais. Por isso que está orando em todo o tempo no Espírito. Como acontece? A partir de um armamento. Tomai toda a armadura de Deus. Ou você pode encarar como alguns tolamente o fazem, desarmados. Você ir para uma batalha desarmado, você está pedindo para ser preso ou para morrer. Tem gente que cai nessa besteira, de querer entrar numa briga sem ter o devido preparo. Quando acontece a batalha? Em todo o tempo. E onde? De novo, no Espírito, nas regiões celestiais. Voltando, onde? Nas regiões celestiais. Como? Armado. Quando? Em todo o tempo. O crente não tem folga, porque o inimigo não nos dá trégua. O inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou na hora do culto, eu estou na vigília, eu estou no retiro, eu estou no acampamento, aqui eu estou preservado. Não, querido. Enquanto o diabo não for preso e finalmente despido de todas as suas mentiras, apresentado aos povos e derrotado finalmente, nós não temos nenhum lugar. A igreja física, esse lugar aqui com paredes, isso não nos protege. Talvez você já tenha assistido alguns filmes de terror e coisa e tal, e aí você vê que no filme de terror, quando a pessoa coloca a cruz na frente do monstro, do Walking Dead, do zumbi, do vampiro, alguns têm medo da cruz é objeto. O diabo não tem medo de objeto, o diabo não tem medo de construção. A única coisa que coloca o diabo no lugar dele é o sangue e o nome de Jesus. E é nesse contexto que surge a oração. Porque o Senhor nos ensina a orar em nome de quem? De Jesus. Nós nos apresentamos no mundo espiritual, tipo assim, você está chegando, né? Abre a porta e entra no mundo espiritual. E você entra com uma carta de apresentação. Você entra com uma procuração. Em nome de quem que você está entrando? Eu estou entrando no nome de Jesus. E aí a questão é diferente. E contra quem? Contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais
do mal que estão na sociedade, a consequência está na sociedade. Lógico que a gente vive num mundo que jaz no maligno. A palavra de Deus diz que o diabo é o Deus desse sistema, desse século. Essa coisa ruim que nós vivemos, de novo, de corrupção, de intolerância, de vaidade, de soberba, de miséria, de promiscuidade. Isso é um sistema ruim. Mas onde começa isso? Não adianta a igreja dar como resposta projetos de educação, que são importantes. Não adianta a igreja dar como resposta projetos de inclusão social, de esportes, de empreendedorismo, que são importantes, que cumprem um papel no tempo. A igreja também precisa dar respostas, e só a igreja de Cristo tem essa resposta para dar no mundo espiritual. Se a gente colocar toda a nossa energia, toda a nossa força, toda a nossa disposição nas questões sociais e humanas, talvez falte fôlego para a batalha espiritual. E isso também é uma estratégia do diabo para distrair a igreja. Querido, batalha espiritual nas regiões celestiais, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça, cinturão, botas da preparação do Evangelho, em todo tempo orando no Espírito, em todo tempo orando no Espírito. Você foi para dentro da batalha, você foi lá para frente da trincheira. Tem algumas coisas que não fazem diferença nenhuma quando a gente chega lá. E é por isso que a oração, ela é uma disciplina diferente. Ela é uma disciplina muito interessante. Passa mais uma aí. Quando a gente está lá na trincheira, quando a gente está na batalha, quando a gente está de frente, literalmente quando a gente está no pau, sabe o que não faz diferença? Diplomas, profissão, roupas, adereços, prédios, equipamento de som, status, posse, praia, shopping, ser brasileiro, ser americano, ser coreano. Quando você está ali na frente da batalha espiritual, nada faz diferença. A única coisa que faz a diferença é quem está conosco. E por isso que João vai dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso que Deus vai dizer para Josué, antes de Josué entrar nas batalhas físicas, que também tinham um cunho espiritual. Nós vimos isso lá no estudo do exorcismo. Por exemplo, quando Balaão é contratado, Balaão não era um general de guerra, Balaão era um feiticeiro. Se Josué é soldado, como é que eu contrato feiticeiro para combater soldado? É porque a luta não era só militarmente humana, era também uma luta militarmente espiritual. E aí Deus vai dizer assim, Deus vai dizer para Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Mas está verde. Ei, voltou. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Essa é a certeza que a gente precisa ter. Quem está conosco na trincheira? Quem está conosco no momento da batalha? Vamos avançar mais um? Querido, a palavra que aparece, a nossa luta, ou no caso, Paulo está utilizando, né? A vossa luta, a nossa luta. De quem é a luta? A luta não é de Cristo. Por que que a luta não é de Jesus? Alguém sabe me responder? Por que que a luta não é de Jesus? Ó, Ivan, esse livro, O Mundo Tenebroso, é muito bacana. Como tudo, né? Tem que ler e observar e reter o que é bom. Mas é um dos primeiros livros que eu li sobre batalha espiritual, e é um livro que fala profundamente sobre o nome e o sangue de Jesus. É um livro bem interessante, nesse mundo tenebroso. Por que que essa luta não é de Cristo? Quem que me ajuda aí? Os irmãos da internet, os irmãos aqui presentes. E aí? Por que que a luta não é de Cristo? Paulo vai dizer, né? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderes resistir às ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Quem que pode responder aí? Fabiana, Carlos Pires, a Denise, o Carlos Segura, Ivana, Andréa Ferreira, Genesi, irmã Rosália. Quem que pode responder aí para mim? Por que que essa luta não é de Cristo? Por que que essa luta não é de Cristo? E aí, os irmãos aqui presentes, me ajudem. Tchan, 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 tchan. Alguém do YouTube respondeu? Deixa eu ver aqui no YouTube. Cadê a turma do YouTube? A Irene, a Lola. Por que que a luta é nossa e não de Cristo? Pô, gente, essa tá fácil. Aqui, ó, a Ilma colocou. Porque Jesus já venceu. Jesus já venceu. A vitória, inclusive, já foi nos dada. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Cristo venceu todo o principado, toda a potestade na eternidade, fora do tempo. Dentro do nosso tempo, do reloginho do ser humano, presente, passado e futuro, nós estamos lutando, mas já com a certeza da vitória. Imagina, né, um camarada vai para a Olimpíada, tipo o Usain Bolt, aquele velocista, e antes dele sair, o pessoal já põe a medalha no peito dele. Não importa o que vai acontecer no meio do caminho, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós precisamos ter essa certeza. Isso mesmo, Abilene, porque Jesus já venceu na cruz. Essa é a grande certeza que nós temos. A palavra luta, que aparece lá em Efésios 6,12, é essa palavra que aparece aí no slide para você, que chama-se pali. Pali significa luta livre, geralmente é utilizado para luta, conflito, competição. E dentro do universo da Grécia Antiga, ela tem uma característica de uma luta de um contra um. A luta de um contra um. E que é decidida quando o vencedor, um dos lutadores, literalmente toma posse do outro. Ele sobrepõe o outro. Nas lutas que nós temos, no universo atual e das competições, chamado UFC, MMA e coisas do tipo, tem um termo que é utilizado, né? A finalização. Quando a pessoa é finalizada. É exatamente o que o termo quer dizer. Quando um lutador toma posse do outro e deixa o outro prostrado. Olha que coisa interessante. E aí faz sentido quando o diabo vai para cima de Jesus e ele quer que Jesus se prostre. Esse ato de se prostrar é um ato de reverência, é um ato de entrega. Eu me rendo, a gente canta muitos cânticos que tem essa terminologia, eu me rendo a ti, é o ato de se prostrar, é um ato de quem está derrotado, eu me entrego, eu me rendo. E na luta, quando um prostra o outro, é vencedor. Quando Paulo está dizendo a nossa luta, ele está dizendo assim, ou a gente vai matar o inimigo espiritual, ou a gente vai morrer. Porque é essa ideia do inimigo literalmente sufocando, o inimigo finalizando, tirando o ar, até derrotar completamente o seu adversário. Passa mais um. Quais atributos aí do soldado na batalha espiritual? Essa leitura de soldado, essa metáfora, né, a gente vê no apóstolo Paulo, tanto em Efésios 6, quanto em Timóteo, ele fala do soldado. Querido, precisa de preparo espiritual. O soldado que vai às guerras humanas, ele precisa de preparo físico. Determinados equipamentos de soldado chegam a 30 quilos. 30 quilos. O capacete, o colete, o seu cinto com seus suprimentos e com os seus projéteis de reserva, sua bota, etc. e tal. 30 quilos. Imagina você ter que correr com 30 quilos no seu corpo. Você tem que ter um preparo físico excepcional. Porque senão você se torna um alvo fácil. Você não pode correr cansado. Quando a gente transfere isso para o mundo espiritual, tem que ter um preparo espiritual. Se você não tiver agilidade, competência, preparo espiritual, você se torna um alvo fácil do inimigo. Precisa ter disposição espiritual. Precisa ter destreza no uso das armas.
Por isso que Paulo também vai dizer a Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Que sabe manusear bem a palavra da verdade. Precisa ter destreza. Quando o diabo, em Mateus capítulo 4, vai para cima de Jesus, e é um enfrentamento espiritual, ali nós temos a caracterização completa da batalha espiritual. Quando o diabo vai para cima de Jesus, Jesus literalmente expulsa o diabo com a destreza na palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, suma da minha frente. Então nós precisamos ter destreza, coragem e ousadia no campo da batalha. Nós falamos isso também a respeito do dom do exorcismo. Não dá para pedir por favor, nem com gentileza. Se o diabo invadir um território, um terreno, a mente, um casamento, um coração, uma situação, nós precisamos expulsar com coragem e com ousadia. Porque aquele terreno não pertence a ele. É literalmente uma desapropriação de posse. O diabo toma posse de alguma coisa que não pertence a ele. Precisa ser desapropriado na autoridade, na ousadia e no nome do Senhor Jesus. Queridos, quem está no campo da batalha, não tem muita alternativa, né? Ou vai ser feito prisioneiro, ou vai matar, ou vai morrer. Passa mais um slide aí. E o texto vai dizer o seguinte, que o ladrão, o inimigo, o adversário, vem para roubar, matar e destruir. Querido, o diabo não está de brincadeira. Na nossa igreja a gente tem um jeito de ser e de fazer, os nossos cultos são muito alegres, a gente brinca muito uns com os outros, de repente quem não conhece, quem não anda junto com a gente estranha, pode na cabeça da pessoa achar que tem algum nível de irreverência, pode achar que tem algum nível até de bullying, né? Porque a gente zoa tanto. Cadê o Dô em falar em zoeira? Saudade do meu amigo Dô, né? Não sei por que eu lembrei dele quando eu estava falando de bullying, não sei por quê. Mas assim, nós temos um jeito muito alegre e espontâneo de fazer. Isso não quer dizer que a gente não leve a sério a batalha espiritual. São coisas diferentes. Alegria, espontaneidade e seriedade e reverência. Dá para andar junto, dá para ser alegre, dá para ser espontâneo e dá para ser sério e reverente. Queridos, o diabo não está de brincadeira. O diabo não está de brincadeira. E nós, no fazer da igreja, no fazer cristão, também não podemos brincar de ser cristão. Na imagem anterior você viu aí uma figura de uma soldada, uma mulher, uma soldada brasileira, completamente vestida, armada, colete, capacete, não sei que tipo de arma é essa, talvez um fuzil, não sei qual o nome, mas ela completamente armada. Uma pessoa com essa configuração, ela está pronta para a batalha, está em alerta. A gente precisa viver as nossas vidas nesse formato, pronto para a batalha, precisamos estar em alerta. Olha o que o texto vai dizer agora, Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista, é Jesus quem fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Há um esforço, há um apoderamento, se apoderam. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Hoje na devocional das 18, falando sobre os heróis da fé, nós citamos o exemplo de um personagem chamado Nabote. E Nabote recebe uma herança. Nós recebemos uma herança. Nós recebemos a aliança, o bom nome de Cristo, a ação do Espírito Santo. E Acabe, que era o rei, queria tomar posse daquilo. E Nabote não entrega, mesmo em face à morte. O texto de Apocalipse, numa das cartas, vai dizer assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E nós estamos falando aqui de batalha espiritual, nem estamos falando de perseguição de igreja. Não estou falando de morte física,
Estou falando de batalha espiritual. Vamos rapidamente ver a ação da batalha espiritual no Antigo e no Novo Testamento? De novo, o que nos coloca na batalha é a oração. O que nos põe na frente da batalha é a oração. O que nos faz vencedor na batalha? Capacete, escudo, espada, couraça, cinturão e bota. Preparo espiritual, destreza no manejo das coisas, do armamento que Deus tem nos dado. Vamos ver aqui alguns exemplos do Antigo Testamento. Eliseu, olha que Eliseu ora. Batalha espiritual, olha a oração de Eliseu. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu estava dormindo, o moço saiu e viu que toda o seu redor estava cercado pelo exército inimigo. Então Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ué, coisa estranha. Como é que o menino sai e só vê um time de exército, só vê um grupo? Ele viu qual grupo? Ele viu o grupo de exército humano. Ele não entendeu que ali haviam duas batalhas. Havia o exército dos sírios, mas também havia uma batalha espiritual acontecendo. Eliseu, que está naquela figura que Paulo fala, orando todo o tempo no Espírito. Quando que acontece a batalha mesmo? Quando? Todo o tempo. Eliseu já levanta armado e perigoso. É o cara que dorme com a espada no dente. Quando Eliseu levanta, Eliseu chega e ora: Senhor, peço que abra os olhos dele, peço que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Querido, orando em todo o tempo, Eliseu já acordou, Eliseu despertou do sono humano, do descanso, mas já despertou em atitude espiritual. Querido, o crente não põe pijama para dormir, o crente dorme com a armadura do Deus verdadeiro. Já acorda preparado para a batalha. Mais um aí do Antigo Testamento, essa de Neemias é fantástica, fantástica. Ajuntaram-se todos para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali, atacar Jerusalém, a cidade onde Neemias estava reconstruindo o muro, atacar a cidade. O que Neemias faz? Qual a primeira coisa que Neemias faz? Dá espada, lança, arco e flecha para os caras? Não. A primeira coisa que Neemias faz é entrar em oração, porque a batalha não era meramente física. Neemias sabia que o ato de destruir aquele projeto de reconstrução da cidade, talvez Neemias nem soubesse tão profundamente disso. Nós sabemos hoje porque estamos olhando para trás. Neemias não estava só reconstruindo uma cidade, Neemias estava preparando o caminho para a vinda do Messias. Você consegue pensar nisso? Porque quando nós olhamos a profecia de Isaías, que vem uns 200 anos antes de Neemias, Isaías disse que Jesus nasceria em Belém, que Jesus nasceria na região de Efrata. Isaías dá toda a região de Zebulon, de Naftali, aquela região que andava na obscuridade, de repente chegou maravilhosa luz. Só que até Neemias isso não existia. A cidade estava toda destruída. O povo estava em miséria e abandonado. Não era só uma reconstrução de muros, era uma reconstrução espiritual. O que Neemias faz? Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. E disseram: de todos os lugares onde mora, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, lanças, seus arcos, e inspecionei-me, dispus-me, disse: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Primeiro, oração. E depois, reações humanas.
E aqui um destaque interessante, querido. Como é que Neemias distribuiu o povo? Como que o povo deveria estar vigiando? Me ajuda aí, os irmãos. Como que o povo deveria estar vigiando? O muro, como que o povo deveria cuidar das brechas? O muro estava cheio de brechas. Quais brechas o povo deveria cuidar? Você consegue ver no texto? Pus o povo por famílias. Cada um devia cuidar da brecha primeiro, mais próximo da sua casa. Não adianta a gente sair para fechar as portas da cidade e deixar uma brecha na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, porque o diabo vai trabalhar nessa brecha. Até nisso Neemias foi estrategista. Ele pôs as pessoas por famílias para cuidar das brechas, o muro, a parte do muro inacabada, a parte do muro que estava mais vulnerável, perto da casa de cada um. Batalha espiritual no Novo Testamento. Olha o que Paulo vai dizer, voltando à introdução que eu fiz. Não adianta apenas dar respostas humanas. É importante a igreja ter respostas na área da educação? Sim. Na área da assistência social? Sim. A igreja ter uma opinião política forte? Sim. Todas essas coisas são importantes. Resolve? Não. Não resolve. Porque todas essas coisas são consequências. A causa raiz está nas regiões celestiais. E Paulo vai dizer o seguinte: porque embora andando na carne, embora estando neste mundo, embora sendo seres humanos, não militamos segundo a carne. As nossas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Vivemos na carne, habitamos em sociedade, temos responsabilidades civis como cidadãos, somos profissionais de diversas áreas, mas as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo não pessoas, levando cativo não governos, levando cativo não partidos políticos, não ideologias, levando cativo pensamentos. É metanoia, é mudança de mente. Queridos, as nossas armas são outras. E talvez a igreja do tempo presente esteja usando as armas incorretas. E por isso, o inimigo tem avançado tanto. Porque nós não usamos mais as nossas armas que são poderosas em Deus. Olha a estratégia do inimigo, algumas. Aqui é bem resumido, tá, queridos? Para a gente fechar isso numa quarta só, porque senão dava para ir embora. São várias outras estratégias. A gente falou um pouquinho disso, inclusive, quando falamos do dom do exorcismo. Já tem esse material lá no YouTube para você poder revisitar. Olha algumas estratégias. Passa o próximo slide aí. O inimigo vai para cima do novato. A pessoa aceitou Jesus, a pessoa se reconciliou com Deus, a pessoa tomou uma decisão para o batismo, o diabo vem feroz para cima dele. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalecerá os teus irmãos. Querido, por que o diabo partiu para cima de Pedro antes da morte e da ressurreição de Cristo? Me ajudem. Porque estava facinho. Estava facinho. E tem um detalhe. Lembremos que a luta acontece aonde mesmo? A luta acontece nas regiões celestiais, a luta acontece no mundo espiritual. O diabo estava vendo algo que nem Pedro via ainda. Vou repetir, a luta acontece no mundo espiritual. O diabo estava vendo algo na vida de Pedro que nem Pedro sabia, nem cria, nem tinha ideia. O diabo estava vendo o quão poderoso Pedro se tornaria através do Espírito Santo de Deus. O diabo estava vendo o dom, o diabo estava vendo a graça, o poder de Deus que estava sendo dado a Pedro.
E naquele momento o diabo estrategicamente decide: ou eu derrubo esse cara agora, ou ele me derruba depois. Queridos, resistir ao diabo. Nesse momento Pedro não conseguia resistir sozinho, precisou de um intercessor. E olha que intercessor, hein? Quem intercedeu por Pedro? O próprio Cristo. Nós precisamos ser intercessores. Precisamos entrar na batalha espiritual pelos nossos irmãos. Nós temos irmãos dentro da igreja que precisam ser suportados por outros. E é para isso que também serve o ministério de intercessão. A gente entrar na batalha, a pessoa está ferida, a pessoa está machucada, ela não consegue sozinho. Aí vem 4, 5, 6 soldados, um entra na frente e põe o escudo, o outro fica por trás, só lançando a palavra de Deus, só lançando a espada, e vai abrindo o caminho, tirando o inimigo da frente. Por isso que a batalha espiritual tem tanto a ver com o ministério da intercessão. O inimigo quer pegar a gente desarmado. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Pouca gente percebe que Golias não foi sozinho lutar com Davi. Davi foi sozinho em nome do Senhor. Golias vai com o escudeiro à frente. O diabo sempre manda os seus agentes menores para distrair a gente, os secretários do inferno, os office boy do inferno, os deliveries do inferno, vem sempre antes. E depois vem o Golias. E ele vinha trazendo, o escudeiro traz as armas de Golias, a espada, a lança, a flecha, assim por diante. E o filisteu olha para Davi, vendo, desprezou, porque era moço ruivo de boa aparência, e disse a Davi: sou algum cão para vires a mim com paus? O inimigo quer pegar a gente sozinho e desarmado. Só que aqui Golias quebrou a cara, né? Porque Davi estava desarmado, e Davi diz, né? Tu vens contra mim com espada, com lanças e escudo. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava desarmado, mas Golias achou que estava. O inimigo quer pegar a gente distraído. Aí o azulzinho, distraído. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tem aquela música, né, acho que é do Titãs, né, que diz, né? O acaso vai pegar você enquanto você estiver distraído. Quem pega você distraído não é acaso, é o capeta. Você pode trocar a música, né? Ao invés do acaso vai, você coloca assim: capeta vai pegar você enquanto você estiver distraído. Porque esse é o objetivo do inimigo. Porque aquele que está em vigilância, em atitude constante de oração, não é presa fácil para o inimigo. Queridos, caminhando aqui para encerrarmos, vamos falar do louvor. Deu para entender o papel da oração? A oração de Eliseu: Senhor, abre os olhos. A oração de Neemias. Deu para entender a oração lá em Paulo, a oração que nos coloca no campo de batalha, a oração de Jesus por Pedro. Pedro, eu vou interceder por você, eu roguei por você, eu suportei você, eu fechei a brecha para que o inimigo não te derrubasse. Queridos, pensando na batalha espiritual, de novo, as armas são o capacete, a espada, o escudo, a couraça, o cinturão, as botas, as armas. Mas e o local? E o local de adoração? De adoração não, o local da batalha, a oração e o louvor. E talvez isso, e a partir da semana eu quero os queridos irmãos do Ministério de Louvor aí participando com a gente, ou presencialmente ou virtualmente. Vai marcando aí, Ana, quem você vai lembrando dos nossos músicos, cantores, instrumentistas, as nossas coreógrafas, vai marcando o povo aí. Porque a gente precisa entender de maneira mais profunda que louvor também é uma batalha. A gente lida o louvor como festa, e é festa. Mas o louvor também é campo de batalha. E é um dos principais campos de atuação do inimigo. E a gente vai ver
que dos campos de atuação, entre a intercessão e o louvor, o inimigo parece que tem mais habilidade dentro do campo chamado louvor. Não é um campo minado para o inimigo, ele transita bem. Ele transita muito bem no louvor. E aí tem as vaidades, aí tem a soberba, tem as intrigas, tem uma série de coisas que normalmente não aparecem no ministério de intercessão, mas aparecem no ministério de louvor. Põe aí o próximo slide, louvor como arma de ataque e defesa dentro desse campo. A gente conhece muito essa história, né, de Davi. Davi que tocando o seu instrumento de louvor e adoração, e nós sabemos que Davi era um adorador, Davi cria, desenvolve, a gente vai ver semana que vem, Davi cria instrumentos específicos de louvor, Davi compõe cânticos de adoração, Davi cria corais, tom sobre tons. Davi era um cara exímio na arte da música, e quando Davi cantava, quando Davi tocava o seu instrumento, o inimigo não suportava ficar diante do louvor. E é esse tipo de louvor que nós temos que buscar. Um louvor que agrade a Deus e que afaste o inimigo da vida das pessoas. Pessoas precisam ser libertas no meio do louvor. Isso que nós temos que buscar. Já tem acontecido na nossa igreja e nós temos testemunhos disso. Amém? Mas a gente tem que buscar daí para mais. A gente precisa elevar a nossa régua e buscar algo mais excelente. Louvor como arma de ataque e defesa também em Josafá. Também texto bem conhecido. Vou fazer aqui uma leitura bem corrida. Neste encontro é Deus falando, não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Foi uma coisa impressionante. Foi uma coisa impressionante. O rei tomou a posição e todo o povo seguiu. Aí o que eles fizeram? Dispuseram-se os levitas, os filhos de Coate, os filhos de Coré, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz, de maneira sobremaneira, de uma maneira excelente, para ecoar, para as pessoas ouvirem de longe. Então eles estavam cantando com muita imposição de voz. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. Vamos para a guerra? Vamos. Pega os melhores soldados. Não, deixa o soldado descansar. Os caras estão cansados, já são muitas batalhas. Chama os cantores. Chamem os adoradores. E os adoradores estavam prontos, estavam vestidos, com ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército. Louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quanto tempo durou a batalha, querido? O texto vai dizer, tendo eles começado a cantar e dar louvores, Deus pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. Tendo eles começado, Deus já deu a vitória. Passa mais uma aí. Atitude de louvor dentro da batalha. Jesus indo para a sua batalha derradeira. A gente falou de Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 27 agora, no Getsemane, a pior luta de Cristo, aquela que ele sente mais angústia, mais opressão, aquela luta que ele ora para que o Pai, se possível, passasse aquele momento. O que Jesus faz antes? O que Jesus faz antes? Ele louva ao Senhor. Digo-vos isso, que desde a hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, Jesus cantou um hino junto com os seus discípulos. O único desafinado era Judas, mas já tinha saído. Judas já tinha dado um perdido. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Louvor e intercessão. Louvor e intercessão. Olha, minha alma está angustiada profundamente, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Louvor e intercessão. Para terminar, último slide. Paulo e Silas.
também bem conhecido. Cadeias são quebradas. O que Paulo e Silas estavam fazendo? Louvando e orando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eles estavam em atitude de louvor, de adoração, de clamor e de intercessão. O louvor e a adoração, a intercessão, os clamores, são os locais de batalha que o servo de Deus precisa se apresentar. Querido, louvor não é entretenimento. A gente não vem aqui fazer show. A gente louva a Deus porque o ministério de louvor e adoração dessa igreja é um ministério que tem alto nível de competência. É gente que canta muito bem, é gente que toca os seus instrumentos muito bem, mas não é isso que faz a diferença. É porque também, além de instrumentistas, de vocalistas, de cantores, de compositores, eles são de fato adoradores. O diabo não tem receio de uma banda bem montada, de uma música bem executada. Imagino eu que depois do cacete, do pau que Paulo e Silas tomaram, afinado eles não estavam cantando. Com as costas latejando, afinado os caras não estavam, possivelmente. Anjos cantam mais afinados que nós seres humanos. Mas Deus para tudo para ouvir a adoração genuína de um servo de Deus. Ministério de intercessão, discernimento espiritual, exorcismo, autoridade, ousadia, poder, variedade de línguas, ou seja, a questão da autoedificação, do cuidado consigo mesmo, vida espiritual em alto nível, a oração chamada no oculto, no secreto, a oração no quarto que só o Pai ouve, só o Pai vê, só o Pai responde. Reverência, decência, competência, coragem e ousadia no mundo espiritual. A gente encerra aqui essa sequência e vamos iniciar outra agora falando de ministério de louvor e adoração. Hoje, o louvor e adoração como batalha espiritual. Semana que vem a gente vai falar sobre o dom da arte e da criatividade, em nome de Jesus.